a única verdade que liberta. Jesus, a única verdade que liberta. Amém? É notório nós sabermos, irmãos, que todos nós, quando nascemos, escutamos muitas pessoas falar de verdades, teorias, não é verdade? Você, quando nasce, você é ensinado, às vezes pelos seus pais, né? Por um parente, que você tem que seguir algo, que você tem que ir, seguir uma religião, seguir um ídolo, seguir alguma coisa, não é verdade? Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, né, nós olhamos Jesus falar de uma verdade, né? Talvez você pense, mas que verdade? Jesus, ele falou na sua palavra, ensinando aos judeus, ele disse: se vós permaneceres em mim, sois verdadeiramente meus discípulos. Amém? Se você permanecer em Cristo, você é um discípulo dele, você está seguindo ele. Amém? Jesus ensinando na palavra de Deus, aqui nós encontramos ele ensinando os judeus, e ele diz: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês são verdadeiramente meus discípulos, né? Ele diz também, todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado, não é verdade? E eles se perguntaram, né? Mas nós somos livres, nós estamos livres, não somos escravos de ninguém. Jesus, ele diz: todo que comete pecado é escravo do pecado. Eles achavam que eles eram livres, eles achavam que eles estavam na verdade. Nós vemos que nessa época que Jesus ensinava, os judeus, os fariseus, eles se achavam que eles eram os mestres da lei, não é verdade? Eles achavam que eles eram o dono da verdade, mas Jesus, ele chegou para eles e falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, tudo que eles aprenderam de Gênesis, né, os Pentateuco, as leis, nada serviram então. Quando Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, eles estavam presos na sua religião, eles estavam presos em uma doutrina, em uma filosofia, mas Jesus, ele veio pregar e ensinar a verdade, a verdadeira verdade, a qual os fariseus, a qual os judeus não estavam praticando. Porque a palavra de Deus mandava eles amar o próximo, e eles não estavam amando o próximo. Amém? Jesus, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas das vezes nós nascemos, né, e ouvimos pessoas falar para nós, né, de uma verdade, mas um dia nós descobrimos que não era uma verdade, era uma mentira, não é verdade? Quem nunca aqui, quando criança, não ouviu falar, seus pais falar sobre o Papai Noel? Quem nunca aqui, quando criança, não ouviu falar, da mula sem cabeça? Quem aqui, quando criança, um dia, não ouviu falar do Saci Pererê? Nessas histórias folclóricas, quando criança? Mas você já viu? Você já viu isso alguma vez? Verdades que não eram verdade, eram mentira, não é verdade? Eu me lembro quando eu era criança, acho que era um pouquinho maior que isso, que eu não disse muito, quando eu era criança, eu me lembro que meus pais falavam: olha, festa de Natal, coloca um sapato embaixo da cama, que ele vai trazer um presente, ele vai descer na chaminé. Chegava, colocava, não tinha nada. Quando pensava que não, meu pai e minha mãe traziam um presente, cadê o Papai Noel? Verdades que te contavam que é mentira, que hoje as pessoas hoje estão ensinando, muitas das vezes, seus filhos, uma verdade que é mentira. Mas nessa noite eu quero te apresentar uma verdade
que não é uma mentira. Jesus é a verdadeira verdade que liberta. Glória a Deus. Jesus, Ele é a verdadeira verdade que pode resolver seus problemas, que pode resolver todas as suas dificuldades. O que o homem não pode fazer, Deus pode. Aqui está um homem que era um alcoólatra, aqui está um homem que não conhecia Deus, aqui está um homem que viveu a vida dissoluta, não conhecia Deus, mas um dia conhecia este Deus, Jesus de Nazaré, um dia me libertou, e nesta noite Ele pode te libertar também. Glória a Deus, aleluia. O que te aprisiona nesta noite? Às vezes nós estamos presos a alguma coisa. A palavra de Deus diz que quem não tem pecado é mentiroso. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós precisamos de Jesus, todos os dias nós nos prostramos e oramos e buscamos Ele. Jesus é a única verdade que liberta. No mundo tem aproximadamente, se você pesquisar no Google, na internet, tem aproximadamente 40 mil, 60 mil religiões. E muitas pessoas, a minha religião é a verdade, a minha religião é essa, eu não saio dessa religião, mas essa noite eu não quero pregar uma religião para você, quero falar que Jesus é a verdadeira verdade que liberta nesta noite. Não é a minha verdade, mas é Jesus de Nazaré que liberta. Glória a Deus. Aproximadamente 60 mil religiões. E muitas pessoas se apegam numa religião, se apegam num pastor, se apegam numa filosofia. Mas nessa noite eu quero te dizer que Jesus é a verdade que liberta neste lugar, que Jesus vai libertar muitas pessoas neste lugar, porque Jesus lembrou deste lugar um dia, e nesta noite Ele está aqui para libertar o homem. Glória a Deus, aleluia. Como o senhor Anel falou, nós estávamos lá em casa. Muitas pessoas me conhecem aqui a minha vida, mas um dia eu teve um encontro com Cristo, mas um dia eu fracassei, me afastei e voltei novamente. E nós estávamos em casa, e ela teve uma revelação, um sonho, com uma visão. Ela falando que nós precisávamos ir lá, aqui na casa do seu Anel, para levar uma mensagem, para falar das maravilhas de Deus para ele. E tudo isso que está acontecendo aqui não foi de homem, foi revelação de Deus, porque essa obra estava fechada como o senhor Manuel falou. Nós fomos lá, pregamos para ele a palavra, ele aceitou, e ele deu outra revelação para nós, que ele estava orando para alguém reativar esse templo. Ele entregou a chave nas nossas mãos, e hoje está aberto este templo, porque Deus ele tem plano em cada família neste lugar, porque Deus ele tem pressa para salvar as pessoas do bairro Jorge Teixeira, porque Deus ele tem pressa para salvar famílias neste lugar, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Você está vendo os acontecimentos, você está vendo tudo o que está acontecendo, as guerras em Israel, a guerra em Israel contra Hamas, contra os árabes. Tudo isso é sinal da vida de Jesus, tudo isso é sinal da vida do Senhor. Está escrito nessa palavra. Jesus, quando ele veio, ele falou que havia sinais no céu, na lua, nas estrelas, e havia guerras. Jesus está voltando. Glória a Deus. E você sabe que está para acontecer. É necessário a gente abandonar a religião e realmente olhar para Jesus, porque Ele é o único que liberta o homem. Glória a Deus. É o único. Devemos abandonar tudo o que nos impede a salvação. Servir a Deus requer renúncia. Servir a Deus não é de qualquer jeito. Servir a Deus não é de qualquer jeito. Servir a Deus requer renúncia. Eu tenho que abandonar muitas coisas que me impedem servir a Deus e um dia ser arrebatado deste mundo.
o fundador da religião budismo, quando ele estava para morrer, ele disse: eu procurei a verdade e eu não encontrei. Mas Jesus, ele fala em João Evangelho 4,6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E hoje, o budismo, a religião budismo, é uma religião grande, mas o próprio fundador, quando morreu, não sabia a verdade, mas Jesus é a verdade. E se você for lá na Índia, você vai encontrar ainda os restos mortais de Buda. Mas se você for lá em Jerusalém, em Jerusalém, se você for lá no sepulcro de Jesus, e você abrir, e você procurar saber onde está Jesus, Jesus não estava lá, Jesus ressuscitou, ele vive. Ele está aqui nessa noite para libertar, ele está aqui nessa noite para curar. Aleluia, Senhor. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Nada pôde parar. A pedra do sepulcro não pôde parar Jesus. Os soldados estavam lá, tentando parar aquela pedra. Mas a Bíblia diz que houve uma luz, e aquela pedra se removeu. Jesus saiu para fora. Jesus está vivo. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui por causa de você nesta noite. Ele pode te libertar. Ele tem poder para libertar. Aleluia. Jesus é a única verdade que liberta. Ele é a única verdade que pode libertar. Muitas pessoas hoje, eles estão olhando para uma religião, para uma filosofia. Mas a palavra de Deus, ela fala, Jesus ele fala: examinai as Escrituras, porque nelas testificam de mim e da vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Devemos examinar a palavra de Deus. No mundo há 3 religiões. Podemos observar. Se você observar, existe a doutrina, a religião do homem que está neste mundo, fundada neste mundo. Há a religião, há a doutrina de Deus e há de demônios também. Precisamos observar, porque Jesus falou dessa religião, e nós devemos ver aonde nós estamos, se nós estamos na de Deus, a dos homens ou do diabo. Porque ele, o nosso inimigo, ele veio distorcer tudo que Jesus pregou para nós. Aleluia. Às vezes você vê alguém falando da palavra de Deus, mas será que ela vive a palavra de Deus? Será que ela vive o que ela prega? Devemos examinar as Escrituras. Devemos olhar para a palavra de Deus. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 3, que um homem chamado Nicodemos, um mestre da lei, fariseu, talvez você conheça Nicodemos na Bíblia. Ele foi ter de noite com Jesus. Ele foi ter de noite com Jesus. E chegou com Jesus e disse: mestre, como pode acontecer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo? Ele se interessou, Nicodemos, ele sabia toda a lei, ele era fariseu, mestre da lei, mas ainda assim, ele acreditou em Jesus, e viu que Jesus era algo diferente, Yeshua, a Hamashia, era algo diferente, havia algo diferente nele. Lá fora. É do lado. Jesus olhou para Nicodemos e disse: Nicodemos, tu és mestre da lei e tu não sabes dessas coisas? Perto do banheiro. Tu és mestre da lei e tu não sabes? Porque um judeu, uma criança pequena, quando ele tem 12 anos em Israel, ele já sabe o Pentateuco de cor salteado.
Ele sabe os 5 livros da lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele sabe tudo na sua mente, com 12 anos, uma criança em Israel. E Nicodemos, ele sabia de todas essas coisas, ele ensinava, mas ainda não conhecia a verdade. Ele ainda não tinha conhecido a verdadeira verdade. Jesus não quis conversa com Nicodemos. Ele disse assim, Nicodemos, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele disse, como posso nascer sendo velho, voltar ao ventre de minha mãe e nascer? Jesus disse, e em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Jesus olhou para dentro do coração de Nicodemos e viu que ele precisava de um novo nascimento. Apesar da sua religião, apesar das leis, ele não estava praticando o que Jesus ensinava. E qual é esse nascimento que Jesus quis falar? Quando Jesus veio, antes de ele vir, João Batista já vinha batizando para arrependimento. Ele diz, eu vos batizo para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com água, com fogo e com o Espírito Santo. Mas Nicodemos não sabia qual era o nascimento. Que nascimento era esse? Mas Jesus estava falando do nascimento, do batismo nas águas, do homem nascer das águas, nascer, sepultar todos os seus pecados na água. Jesus estava falando disso, porque Ele mesmo foi e se batizou e deu exemplo para nós no batismo. Esse é o nascimento. E o nascimento do Espírito Santo é você ser batizado com o Espírito Santo. É quando a tua alma, o teu espírito se une com o Espírito de Deus e você tem um encontro e há uma mudança na tua vida. Se tu era um homem alcoólatra, o Senhor te mudou. Se tu era um viciado, o Senhor te muda. Se você era ladrão, hoje você não rouba mais, porque Jesus é a verdadeira verdade que liberta. Ele é a verdadeira verdade que liberta. Hoje, Ele está aqui para nos libertar. Ele está aqui para nos salvar. Quando você olha na Bíblia Sagrada, lá em Lucas, Jesus naquela cruz. Talvez você já tenha ouvido falar, já tenha lido na Bíblia, mas eu quero te lembrar, Jesus naquela cruz. Jesus naquela cruz. Ali, pregado como Filho de Deus por nós. Ele disse, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Jesus ele falou isso? Porque aquela natureza humana, aquela humanidade que era o Filho de Deus, estava recebendo todo o pecado da humanidade, o meu, o seu, desde Gênesis até hoje. Aquela humanidade, o Filho de Deus, estava recebendo todo o pecado do homem. Por isso que Jesus ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Não era um Deus desamparando a outro Deus, mas era uma natureza humana ser abandonada pelo Pai, o Deus Todo-Poderoso, a divindade separando daquele corpo. O nosso pecado estava naquele corpo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus era o Cordeiro, a humanidade era o Cordeiro. Havia momentos que Jesus falava como homem, Jesus agia como homem, ele sentia sono, ele dormia, ele estava no barquinho e a tempestade estava lá, Jesus estava dormindo. E os discípulos acordaram, mestre, o Senhor não se incomoda de nós perecermos. Jesus levanta do barco com Pedro e João,
E ele olha, ele disse: homem de pequena fé, homem de pequena fé. Ele olhou para o mar, olhou para o vento, tempestade, o mar, quebrados, e fez uma grande mudança. Porque ele estava agindo como o próprio Deus. A divindade do Pai estava ali, naquele corpo. Porque a palavra de Deus diz lá em Colossenses 2:9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Jesus era o próprio Jeová manifestado na carne. João escreveu, João Evangelho 1:1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí o versículo 14 diz: e o verbo se fez carne, que era Deus, e habitou entre nós. Glória a Deus. Era Jesus. Glória a Jesus é a verdadeira e liberta. Glória a Jesus. Quando você olha para aquela cruz, Jesus estava ali. Ele estava para morrer ali naquela cruz, entregar ali a sua vida. E essa história diz que quando, preste atenção, vou já acabar. Quando Jesus estava ali, um ladrão de um lado e o outro de outro. O outro estava blasfemando. O outro não estava reconhecendo Jesus como Filho de Deus, o Salvador. E o outro olhou e disse assim: tu nem temes, pelo menos a Deus, estando no mesmo lugar. Nós somos ladrões, nós precisamos pagar pelos nossos atos, mas Jesus, o Filho de Deus, ele não tem pecado, ele é um homem justo. E ele olha para Jesus e diz: mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, aleluia. Porque ele viu que Jesus era a única verdade que libertava. Ele tinha uma oportunidade naquele momento. E a história diz que era costume dos romanos quebrar as pernas dos presos para que eles morressem logo. E quebraram as pernas dos presos que estavam na cruz. Bateram nas pernas, quebraram para eles morrer logo. Mas quando o soldado romano foi para bater nas pernas de Jesus para quebrar, a Bíblia diz que ele já estava morto. Ele já estava morto. Mas o soldado romano chamado Longino, César Longino, a história diz, se você pesquisar sobre este homem, com a lança, ele perfura o lado de Jesus. Aquela lança perfura o lado de Jesus, e do lado de Jesus sai água e sangue, e cai sobre os olhos daquele soldado romano. E aí a história diz que aquele soldado romano, ele tinha uma doença, que ele estava ficando cego, e no mesmo instante ele foi curado da sua cegueira, porque aquele sangue, aquela água que caiu sobre os seus olhos, e ele se ajoelhou e disse: este verdadeiramente é o Filho de Deus. E a história diz que aquele homem, ele se converteu ao cristianismo, ele abandonou a legião romana e foi seguir a Jesus, porque ele viu em Jesus a verdadeira verdade que liberta. Ele viu que Jesus era, e ele passou a ser um evangelista da palavra de Deus. E os romanos começaram a perseguir ele e prenderam ele. E a história diz que os romanos falaram para ele: olha, abandona Jesus, abandona essa religião, para de seguir Jesus, para de seguir os apóstolos, e tudo você volta para o teu carro e tudo se resolve por aqui. E ele disse: não, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Então ele pegaram uma espada e toraram o seu pescoço, a sua cabeça. Mas ele não negou a Jesus. Ele viu que Jesus era a verdadeira verdade que liberta. É a única verdade que liberta. O
apóstolo Paulo. Talvez você já leu essa história, talvez você já leu a história do apóstolo Paulo, também que era um romano, cidadão romano, naturalizado, porém ele era judeu, conhecia fariseu, e ele foi com a carta dos principais sacerdotes para perseguir e matar os cristãos. Está na Bíblia em Atos dos Apóstolos, se você ler. Ele ia com carta para matar os cristãos na época em Jerusalém. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi com a carta, e quando ele ia no seu cavalo e o seu soldado, a Bíblia diz que uma luz brilhou no céu, e ele caiu daquele cavalo no chão. O apóstolo Paulo, que era Saulo, e houve uma voz no céu que disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele ouviu aquela voz em língua hebraica, porque naquela época o idioma que era falado era o hebraico e o aramaico e o grego. E o apóstolo Paulo, ele falava 3 idiomas: grego, hebraico e aramaico. E a voz que veio do céu em língua hebraica disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Jeová? Quem és tu, Yahvé? E a voz respondeu para ele e disse: eu sou Yeshua HaMashiach, a quem tu persegue. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. O apóstolo Paulo, de perseguidor, passou a ser um cristão, um apóstolo, pregador da palavra de Deus, porque para ele foi revelado o próprio Deus que ele estava perseguindo, o próprio Jeová. O apóstolo Paulo, ele disse: quem és tu, Senhor? E a voz disse para ele: eu sou Jesus, eu sou Yeshua HaMashiach, a quem tu está perseguindo. Porque o apóstolo Paulo, ele é judeu e ele acredita que há um só Deus, que a divindade de Deus não pode ser dividida. E a voz que revelou para ele foi o próprio Deus, Yeshua. Ele pensava que era um outro Deus, mas a voz que falou para ele: eu sou Jesus, eu sou Yeshua, a quem tu persegue. Então a verdade para o apóstolo Paulo foi revelada, porque Jesus é a verdadeira verdade que liberta. Eu não sei se você está entendendo nesta noite, mas eu quero te apresentar nesta noite esta verdade que liberta. Esta verdade, ela surgiu no ano, aproximadamente no ano 60, 70 depois de Cristo. Esta verdade é Jesus de Nazaré. Esta verdade nessa noite, ela ainda liberta. Jesus ainda liberta. Se você tem um problema nesta noite, eu quero te convidar a se pôr em pé nesta hora, e nós vamos orar pelo teu problema. Se você quer entregar a tua vida para este Deus, para esta verdade, e fazer realmente uma aliança com Ele, eu quero abrir essa oportunidade. Se tem alguém no meio de nós que por acaso